A descoberta começou de forma quase acidental. Em uma remota província montanhosa da República de Karakhstã, um país da Ásia Central que recentemente rompera laços estratégicos com os Estados Unidos, geólogos locais identificaram anomalias sísmicas que não correspondiam a padrões naturais conhecidos. O que inicialmente parecia ser apenas formações rochosas incomuns, revelou-se algo extraordinário. Depósitos minerais raros de valor estratégico incalculável, escondidos por milhões de anos sob camadas de rocha e gelo. A notícia chegou ao presidente Rashid Almatov em meio a uma das crises mais delicadas de seu governo. 3 meses antes, ele tomara a decisão controversa de expulsar bases militares americanas do território nacional, encerrando uma parceria de 2 décadas. A pressão de Washington foi imediata e brutal. Sanções econômicas, congelamento de ativos, exclusão de sistemas de pagamento internacional e ameaças veladas de desestabilização política. O país estava economicamente sufocado. Investidores ocidentais haviam fugido. A moeda nacional despencara 40% e protestos organizados começavam a surgir nas principais cidades. A elite econômica local, historicamente alinhada com interesses ocidentais, pressionava por reversão da decisão. Almatov sabia que tinha poucas semanas antes que a situação se tornasse insustentável. Foi nesse contexto de desespero estratégico que o relatório geológico chegou à sua mesa. Os números eram quase impossíveis de acreditar. Reservas estimadas em trilhões de dólares de elementos de terras raras, lítio de alta pureza, cobalto, grafite e, surpreendentemente, veios significativos de ouro e platina. Era literalmente um tesouro escondido nas montanhas que ninguém suspeitara existir. Almatov convocou reunião emergencial com seu círculo mais próximo de conselheiros. A sala estava tomada por tensão palpável. Ministros de Finanças, Defesa, Relações Exteriores e chefes de inteligência ouviram em silêncio enquanto o geólogo-chefe apresentava dados que pareciam ficção científica. Mapas tridimensionais mostravam depósitos minerais estendendo-se por centenas de quilômetros quadrados. O ministro da Economia foi o primeiro a falar, sua voz tremendo de excitação contida. Aquelas reservas poderiam transformar Karakhstã de país dependente de ajuda externa em potência econômica regional em questão de anos. Mas havia problemas monumentais. O país não possuía tecnologia para extrair esses minerais, não tinha infraestrutura adequada e, mais criticamente, não tinha capital para investimento inicial que seria necessário. O chefe de inteligência levantou preocupação ainda mais urgente. Se essa informação vazasse prematuramente, especialmente para agências americanas, o país enfrentaria ameaças existenciais. A história estava repleta de nações ricas em recursos que foram invadidas, desestabilizadas ou tiveram governos derrubados quando seus tesouros naturais se tornaram conhecidos. Iraque, Líbia, Venezuela, Congo, todos tinham histórias que serviam de advertência. Almatov ordenou sigilo absoluto. Apenas 12 pessoas em todo o governo saberiam da descoberta completa. Mesmo assim, ele sabia que tempo era luxo que não possuíam. Precisavam de parceiro que pudesse fornecer tecnologia, capital e proteção geopolítica. As opções eram limitadas e cada uma vinha com seu próprio conjunto de riscos. A decisão mais óbvia e mais perigosa era aproximar-se da China. Pequim tinha tecnologia de mineração, capital ilimitado para investir e interesse estratégico em recursos minerais. Mas Almatov conhecia os precedentes. Países que se tornavam dependentes de investimento chinês frequentemente perdiam soberania sobre seus próprios recursos. Paralelamente, a situação econômica continuava deteriorando rapidamente. Reservas internacionais do país estavam quase esgotadas. Supermercados começavam a enfrentar escassez de produtos importados. O sistema bancário estava à beira do colapso. Almatov tinha literalmente dias, não semanas, antes que o governo perdesse capacidade de pagar salários de funcionários públicos. Foi então que uma alternativa inesperada surgiu. O embaixador dos Emirados Árabes Unidos solicitou reunião urgente e privada. Dubai, explicou ele, havia desenvolvido um modelo único de investimento em recursos naturais que combinava capital árabe, tecnologia ocidental licenciada
balanceada e estruturas contratuais que preservavam soberania nacional. Eles estavam interessados em parceria, mas apenas se Karatstan pudesse oferecer algo verdadeiramente valioso. Almatov fez cálculo de risco. Os Emirados eram aliados americanos, mas também eram pragmáticos e cada vez mais independentes em política externa. Eles mantinham relações simultâneas com China, Rússia e Ocidente. Poderiam ser parceiro que permitiria a Karatstan navegar entre superpotências sem ser capturado por nenhuma. Depois de consultar seu círculo mais próximo, Almatov decidiu compartilhar informação com os Emirates. A reação foi exatamente o que esperava: incredulidade seguida de interesse intenso. Dentro de 48 horas, um jato particular trouxe equipe técnica de Dubai para verificar independentemente os dados geológicos. As verificações confirmaram tudo. Na verdade, os especialistas Emirates sugeriram que as estimativas iniciais poderiam ser conservadoras. Os depósitos eram ainda maiores e mais ricos do que se pensara. Começaram negociações intensivas para estruturar acordo que funcionaria para ambas as partes. Enquanto negociações aconteciam em segredo absoluto, a CIA começou a detectar sinais de que algo estava acontecendo. Satélites americanos captaram atividade incomum na região montanhosa, movimentação de equipamento pesado, construção acelerada de estradas de acesso, aumento de segurança militar em áreas previamente irrelevantes. Analistas em Langley começaram a conectar pontos. Karatstan, recentemente expulsara bases americanas, estava sob sanções severas, mas não colapsara economicamente como esperado, e agora mostrava sinais de atividade mineral significativa. A conclusão era preocupante. Deveria haver descoberta de recursos que mudava completamente o cálculo estratégico. Washington reagiu com estratégia de múltiplas frentes. Primeiro, intensificaram pressão econômica, convencendo aliados europeus a implementar sanções secundárias contra empresas que negociassem com Karatstan. Segundo, aumentaram financiamento para grupos de oposição política local. Terceiro, começaram campanha diplomática para isolar o país em organismos internacionais. Mas havia problema. Eles não sabiam exatamente o que Karatstan descobrira ou com quem estava negociando. A operação de inteligência de Almatov, pequena, mas eficiente, conseguira manter vazamentos sob controle. Essa incerteza tornava difícil para Washington calibrar resposta adequada sem arriscar movimento em falso. Paralelamente, Rússia e China também detectaram que algo significativo estava acontecendo. Moscou, que historicamente considerava a Ásia Central sua esfera de influência, ficou particularmente inquieta. Pequim, sempre atenta a recursos minerais estratégicos, começou próprias investigações discretas. As negociações com os Emirados chegaram a momento crítico. Dubai ofereceu pacote impressionante: 15 bilhões de dólares em investimento inicial, transferência de tecnologia de mineração de ponta, construção de infraestrutura completa e, crucialmente, garantias de segurança através de suas relações internacionais. Em troca, queriam participação de 40% nas operações de mineração por 25 anos. O gabinete de Almatov estava dividido. Alguns ministros argumentavam que 40% era excessivo, que deveriam buscar ofertas competitivas da China ou Rússia. Outros apontavam que tempo estava esgotando, que país estava a semanas de colapso financeiro e que Dubai oferecia balanceamento geopolítico que nenhuma superpotência poderia oferecer. O ministro das Relações Exteriores apresentou análise que acabou sendo decisiva. Se aceitassem investimento chinês exclusivo, alienariam completamente o Ocidente e ficariam vulneráveis a domínio de Pequim. Se tentassem voltar para a órbita americana, perderiam soberania de decisão sobre recursos. Dubai oferecia caminho do meio, capital suficiente para desenvolvimento rápido, conexões que mantinham portas abertas com múltiplos blocos de poder. Almatov tomou decisão. Aceitaria a proposta Emirati, mas com modificações. Participação seria reduzida para 35%, com cláusula de reavaliação após 10 anos. Karatstan manteria controle majoritário e direito final de decisão sobre todas as operações. Dubai concordou, reconhecendo que precisavam demonstrar modelo de parceria respeitosa para atrair futuros investimentos em outros países.
O acordo foi assinado em cerimônia privada em Dubai. No mesmo dia, Karatzistan anunciou publicamente pela primeira vez a descoberta de recursos minerais significativos e a parceria estratégica com os Emirados. A notícia explodiu globalmente. A reação internacional foi imediata e caótica. Mercados financeiros reagiram violentamente. A moeda de Karatzistan valorizou 30% em horas. Ações de empresas de mineração dispararam. Analistas correram para revisar projeções econômicas globais para minerais estratégicos. Washington ficou em estado de choque. A estratégia de estrangulamento econômico não apenas falhara, mas inadvertidamente empurrara Karatzistan para arranjo que poderia torná-lo economicamente independente. Pior ainda, o envolvimento dos Emirados, um aliado americano, complicava qualquer resposta agressiva. O Departamento de Estado emitiu declaração expressando preocupação com transparência e padrões ambientais, mas era óbvio que estavam improvisando. Não havia playbook para a situação onde país que tentaram estrangular economicamente descobre tesouro que o torna independente. China reagiu com mistura de frustração e admiração. Frustração por ter perdido oportunidade de parceria exclusiva, admiração pela jogada estratégica de Almatov. Pequim rapidamente mudou de tática, oferecendo investimento em infraestrutura complementar. Ferrovias, portos, plantas de processamento. Se não podiam controlar a mineração, queriam controlar a logística. Rússia ficou mais direta. O ministro das Relações Exteriores russo convocou o embaixador de Karatzistan e expressou que Moscou esperava ser consultada sobre desenvolvimentos estratégicos na região. Era a ameaça mal disfarçada, lembrando que Rússia ainda tinha influência militar considerável na Ásia Central. Almatov respondeu a essas pressões com diplomacia sofisticada. Anunciou que Karatzistan adotaria política de recursos abertos. Qualquer país ou empresa que respeitasse soberania nacional e oferecesse termos justos seria bem-vindo para investir em diferentes aspectos da cadeia de valor mineral. Não seria monopólio emirati, nem chinês, nem russo. A estratégia era brilhante. Criava competição entre potências que forçava cada uma a oferecer termos melhores. Simultaneamente, garantia que nenhuma potência única teria interesse em desestabilizar Karatzistan, pois todas teriam algo a perder. Era balanceamento clássico de poder adaptado para a era de recursos estratégicos. Empresas mineradoras ocidentais, inicialmente impedidas por sanções americanas, começaram a pressionar seus governos para reverter restrições. Não queriam ficar de fora do que estava sendo chamado de maior descoberta mineral do século. Lobby corporativo forçou Washington a reconsiderar postura. Dentro de 3 meses, Estados Unidos discretamente sinalizaram disposição para negociar. Não pediriam que Karatzistan readmitisse bases militares, mas queriam normalização de relações. Almatov jogou duro. Normalização significaria remoção completa de sanções, reconhecimento de soberania sobre decisões de política externa e investimento em setores não minerais da economia. Surpreendentemente, Washington concordou com quase tudo. A realidade geopolítica mudara. Karatzistan não era mais país pobre da Ásia Central lutando por relevância, mas emergente poder de recursos que poderia influenciar mercados globais de tecnologia. Tinha que ser tratado como parceiro, não súdito. O desenvolvimento dos recursos minerais começou em ritmo impressionante.
dominante. Dubai trouxe não apenas capital, mas também gestão experiente e tecnologia de ponta. Primeiras minas entraram em operação piloto em tempo recorde. Qualidade dos minerais superou até estimativas mais otimistas. Karatstan começou a exportar pequenas quantidades de terras raras processadas, deliberadamente mantendo produção limitada inicialmente. A estratégia era controlar oferta para maximizar preços e, mais importante, manter influência geopolítica. Países que dependiam desses materiais para indústrias tecnológicas precisavam manter boas relações com Karatstan. A transformação econômica foi dramática. PIB cresceu 28% no primeiro ano, após início das operações minerais. Desemprego caiu drasticamente. Salários aumentaram. O governo finalmente tinha receitas para investir em educação, saúde e infraestrutura que foram negligenciadas por décadas. Mas Almatov estava consciente dos perigos da maldição dos recursos. Países ricos em minerais frequentemente caíam em armadilha de dependência excessiva de exportação de commodities, negligenciando outros setores econômicos. Determinou que apenas 50% das receitas minerais seriam usadas para orçamento corrente. Os outros 50% iriam para fundo soberano modelado nos fundos norueguês e de Abu Dhabi. Esse fundo investiria globalmente em setores diversificados, criando segunda fonte de renda nacional que sobreviveria após eventual esgotamento dos recursos minerais. Era planejamento geracional que poucos líderes tinham disciplina para implementar. Geopoliticamente, a posição de Karatstan continuava complexa, mas significativamente fortalecida. O país hospedava agora investimentos de Emirados, China, Turquia, Coreia do Sul e até algumas empresas europeias que receberam permissão de seus governos. Essa diversificação criava rede de interesses que funcionava como proteção. Estados Unidos, embora ainda desconfortáveis com perda de bases militares, estabeleceram um novo tipo de relação. Washington percebeu que poderia ter mais influência através de parceria econômica do que através de presença militar coerciva. Empresas americanas começaram a investir em setores de tecnologia e serviços em Karatstan. China, inicialmente frustrada por não ter parceria exclusiva, acabou se tornando o maior comprador individual dos minerais de Karatstan. Essa dependência comercial criava sua própria forma de interdependência. Pequim precisava de acesso aos recursos, Karatstan precisava do mercado chinês. Nenhum lado tinha interesse em antagonizar o outro. Rússia demorou mais para aceitar nova realidade, mas eventualmente também encontrou seu papel. Moscou fornecia segurança militar regional através de acordos de defesa coletiva e empresas russas participavam de processamento e logística. Não era a dominação que Kremlin preferiria, mas era a influência significativa. A verdadeira jogada de mestre de Almatov foi usar receitas minerais para fortalecer instituições democráticas e Estado de Direito. Contratou melhores advogados internacionais para redigir contratos transparentes, estabeleceu comitês de supervisão com participação da sociedade civil, publicava dados de produção e receitas regularmente. Essa transparência era estratégica. Tornava muito mais difícil para forças externas alegarem que Karatstan era Estado corrupto ou mal gerido. Criava reputação de confiabilidade que atraía investidores legítimos e repelia oportunistas.
era soft power construído sobre base de governança responsável. 2 anos após a descoberta inicial, Karatstan sediou Conferência Internacional sobre Governança de Recursos Naturais. Líderes de países ricos em minerais de África, América Latina e Ásia compareceram para aprender com o Modelo Karatstan. Almatov apresentou o framework de como países em desenvolvimento poderiam monetizar recursos mantendo soberania. A conferência foi momento de legitimação internacional. Karatstan não era mais país periférico e problemático, mas exemplo emergente de gestão estratégica de recursos. Organizações internacionais que antes criticavam o país começaram a elogiar suas reformas e transparência. Internamente, a transformação era igualmente profunda. Nova geração de jovens profissionais estava retornando de universidades estrangeiras, atraídos por oportunidades em indústria mineral e setores adjacentes. Cérebros que antes fugiam do país estavam voltando. Era a reversão de fuga de talentos que poucos países em desenvolvimento conseguem. A infraestrutura educacional foi prioridade. Almatov determinou que 10% das receitas minerais fossem dedicadas exclusivamente à educação. Universidades foram modernizadas, bolsas de estudo no exterior foram expandidas, parcerias com instituições estrangeiras de elite foram estabelecidas. O objetivo era criar capital humano que sustentaria a economia quando minerais eventualmente se esgotassem. Mas nem tudo era sucesso absoluto. Desafios significativos emergiam. A rápida afluência de riqueza criou inflação que prejudicava a classe média tradicional, cujos salários não acompanhavam o aumento de preços. Desigualdade econômica estava aumentando, com aqueles conectados à indústria mineral enriquecendo muito mais rápido que população geral. Havia também tensões regionais dentro do país. As minas estavam concentradas em província específica, cujos residentes sentiam que deveriam receber parcela maior dos benefícios. Almatov teve que navegar cuidadosamente essas demandas, criando o sistema de distribuição regional de royalties, que mantinha a coesão nacional sem criar precedentes insustentáveis. Ambientalmente, os desafios eram monumentais. Mineração em escala industrial inevitavelmente impactava ecossistemas frágeis de montanha. Apesar de tecnologia moderna e melhores práticas, havia degradação que precisava ser gerenciada. Grupos ambientalistas, tanto locais quanto internacionais, mantinham pressão constante. O governo respondeu estabelecendo um dos regimes de proteção ambiental mais rigorosos entre países em desenvolvimento. Empresas mineradoras eram obrigadas a depositar fundos substanciais para futura recuperação ambiental. Áreas protegidas foram expandidas. Monitoramento ambiental independente foi institucionalizado. Essas medidas eram custosas e frequentemente irritavam parceiros comerciais que queriam maximizar extração no curto prazo. Mas Almatov manteve firmeza, entendendo que sustentabilidade de longo prazo era essencial tanto para a legitimidade doméstica quanto para a reputação internacional. 5 anos após a descoberta inicial, Karatstan era país transformado, mas ainda em transição. O PIB per capita triplicara. Pobreza extrema fora praticamente eliminada. Infraestrutura moderna conectava regiões anteriormente isoladas. Sistema de saúde melhorara dramaticamente.
Expectativa de vida aumentara 5 anos. Geopoliticamente, o país mantinha balanceamento delicado, mas funcional. Tinha relações econômicas fortes com China, parcerias estratégicas com Emirados e Turquia, comércio crescente com Europa e Coreia do Sul, e relação normalizada, embora ainda fria, com Estados Unidos. Nenhuma potência o dominava completamente. A descoberta do tesouro escondido provara ser catalisador não apenas para desenvolvimento econômico, mas para a transformação política e social mais ampla. Karatstan estava construindo um modelo de desenvolvimento que era observado atentamente por outros países em situações similares. Almatov, agora internacionalmente reconhecido como estadista habilidoso, refletia sobre a jornada. A decisão de expulsar bases americanas fora arriscada e poderia ter levado ao colapso do país. Mas criar espaço para política externa independente, que, combinada com descoberta fortuita de recursos e gestão estratégica inteligente, transformara o destino nacional. Ele entendia que sucesso não era garantido ou permanente. Países ricos em recursos enfrentavam desafios cíclicos, flutuações de preços, esgotamento eventual, tentações de corrupção, pressões geopolíticas. Mas, pela primeira vez em sua história moderna, Karatstan tinha recursos, instituições e posicionamento estratégico para navegar esses desafios. O legado da descoberta e de como foi gerenciada seria estudado por décadas. Oferecia lições valiosas sobre como países em desenvolvimento podem afirmar soberania estratégica sem cair em isolamento ou dependência excessiva de única potência. Mostrava que transparência e boa governança não são apenas ideais morais, mas ferramentas estratégicas. Para Almatov, pessoalmente, a jornada revelara a verdade fundamental sobre poder no sistema internacional moderno. Poder não vinha apenas de capacidade militar ou alianças formais, mas de controle sobre recursos que outros necessitavam, combinado com inteligência estratégica para gerenciar esse controle. Karatstan demonstrou que país pequeno e geograficamente vulnerável poderia, sob circunstâncias certas e com liderança hábil, transcender limitações aparentes. O tesouro escondido nas montanhas fornecera recursos materiais, mas foi a estratégia, diplomacia e visão que transformaram esses recursos em prosperidade e influência reais. A história ainda estava sendo escrita. Desafios futuros eram inevitáveis. Mudanças tecnológicas que poderiam tornar alguns minerais menos valiosos. Flutuações econômicas globais, pressões políticas internas, rivalidades geopolíticas constantes. Mas Karatstan agora tinha fundação muito mais sólida para enfrentar esses desafios. O país que 3 anos antes estava à beira do colapso, estrangulado por sanções e isolado diplomaticamente, agora sentava em mesas internacionais como parceiro valioso. Sua transformação de dependente vulnerável para ator estratégico independente era testemunho de como recursos naturais, quando descobertos em momento certo e gerenciados com sabedoria, podem fundamentalmente alterar trajetória nacional. Enquanto o sol se punha sobre as montanhas onde o tesouro fora descoberto, Almatov refletia sobre a ironia histórica.
Os mesmos americanos que tentaram estrangular o país por afirmar independência, agora competiam por acesso aos seus recursos. Os mesmos chineses que esperavam dominação exclusiva, agora aceitavam parceria competitiva. Os russos que ameaçaram intervenção, agora buscavam cooperação mutuamente benéfica. O verdadeiro tesouro, ele percebeu, não era apenas os minerais no subsolo. Era a independência estratégica que esses recursos possibilitavam quando combinados com liderança visionária e governança responsável. Era a capacidade de fazer escolhas baseadas em interesses nacionais, não em ditames externos. Para outros países, observando a trajetória de Karatstan, a mensagem era clara. Afirmar soberania tem custos de curto prazo, às vezes severos. Mas pode abrir possibilidades que permaneceriam fechadas sob dependência perpétua. Recursos naturais podem ser maldição ou bênção, dependendo inteiramente de como são descobertos, negociados e gerenciados. A história de Karatstan também serviu como advertência para potências hegemônicas. Estrangulamento econômico como ferramenta de coerção pode funcionar contra países sem alternativas, mas pode também empurrá-los para arranjos que fundamentalmente mudam equilíbrio de poder. Às vezes, deixar espaço para a autonomia serve melhor os interesses de longo prazo do que dominação de curto prazo. O tesouro escondido transformara não apenas um país, mas também demonstrara limites e possibilidades do poder no século XXI. Em mundo cada vez mais multipolar, com recursos estratégicos distribuídos desigualmente, países que historicamente foram apenas peões no grande jogo geopolítico estavam descobrindo que tinham mais agência do que supunham. Precisavam apenas de coragem para reivindicá-la e sabedoria para exercê-la responsavelmente.